glorificar o Senhor pleno de poder. Vamos aclamar ao Senhor juntos, louvando agora, nesse momento. Vamos. Salvador, igual não há.
nós aqui, Senhor. Tuas promessas são incomparáveis. Que o teu nome seja sempre engrandecido. Que rujam os mares, que as montanhas se prostrem. Que o Senhor sempre seja louvado e engrandecido como o Rei dos Reis, Senhor. Te louvamos aqui, te agradecemos pelo santo nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Podem se sentar, irmão. Passar agora a palavra para o pastor, o Christian, que trará a mensagem esta noite. E antes de passar aqui a palavra para o pastor, eu queria só dar mais um recado dos avisos aqui que ficou faltando. Que no próximo sábado, dia 1º de fevereiro, toda a igreja está convidada para um grupo de bodas de 10 anos de casamento, como eu citei, entre a irmã Ana Paula e eu. Será comemorada aqui a partir das 18h30. Então toda a igreja está convidada, tá? Obrigado, irmão João Paulo. Graça e paz do Senhor Jesus seja com a amada igreja nessa noite, amém? Uma boa noite com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, amém? Nós vamos, antes, só lembrar, nós vamos estar orando pelas crianças, mas eu já combinei com a tia Aline, né, que ela vai aguardar um pouquinho, porque se nós repararmos que esse mês, né, nossa Central Jovem participou do culto. Domingo passado, se eu não estou enganado, as irmãs também cantaram com o trio quarteto. E aí hoje, para não fechar o mês sem a participação das crianças, eu pedi a ajuda de uma delas representando a Central Jovem Kids. Mas mês que vem, que é o mês do aniversário da igreja, né? Você sabe, aí a gente estava com as nossas forças aí, voltadas aí para o evento de ontem, a ação social, que aliás foi uma bênção. A igreja cumpriu o papel dela, o poder público também cumpriu o seu papel, e agora o nosso desejo é que as sementes que foram lançadas possam brotar e germinar. Mas agora é virar a página e vamos pensar que em fevereiro das portas é o mês de aniversário. A gente vai começar muito bem, como o casal falou aí, né? Já celebrando aí as contas de estanho desse casal querido da nossa igreja. E aí depois a arte, como eu pedi, vou fazer com calma aí uma arte bem legal, para você se programar, convidar pessoas, porque todos os domingos a gente vai ter um foco, a gente vai ter algum tipo, né, de foco voltado para o mês de aniversário da nossa igreja, tá bom? Então, vamos lá, então, vem cá pedir as crianças que estão com a gente, vem orar aqui com o pastor, a irmã Aline também, que aliás, uma coisa que me chamou a atenção hoje, que foi quando foi dito, acho que pela manhã, né, a Nossa falou, que alguém, uma delas, né, perguntou, cadê aquela pastora, né? E aí ele falou, não, Aline, esse, porque na verdade ela é a pastora das crianças, assim como a Glaucia e a Mariana são pastoras dos nossos jovens adolescentes, porque eles estão pastoreando, estão lançando semente. Hoje eu coloquei lá no vídeo para vocês verem como Deus está abençoando, e assim como o Ministério de Crianças Infantis, nós queremos que os adolescentes, os jovens, não serão diferentes. É um trabalho de formiguinha, mas nós queremos que o Senhor está agindo desde já. Vamos salvar então por eles nesse momento? Eterno Deus, amado Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pequenino, de cada pequenina aqui na tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque desde, ó Pai, da idade mais nova, eu já tenho a oportunidade de conhecer o teu precioso amor. E a nossa oração é que o Senhor continue usando, ó Pai, com instrumentalidade, a vida da nossa irmã Aline, que se colocou como serva à disposição da tua obra, para servir e cumprir o teu chamado, junto à nossa Central Kids. Ó Pai, assim como ela também, Senhor, abençoe a nossa Mariana, Senhor, também no apoio, assim como os nossos da Central Jovem também, que eles, ó Pai, ao sair, possam estar aqui para ouvir a tua palavra, do jeitinho deles, da maneira deles, de um jeito especial que o Senhor preparou na tua serva. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Senhor de Jesus, que vive sempre. Amém, amém. Vocês podem voltar para o lugar, como eu falei, daqui a pouquinho, tá? No meio da mensagem, eu vou dar uma mão para a tia ali e vou liberar vocês. Combinado? Mas, queridos, na verdade, hoje quem estaria pregando
ao nosso vice-presidente, o Diácono Luiz. Só que ontem à noite ainda, né? Ele me passou uma mensagem porque ele acabou até vindo antecipou uma semana no culto, né? Ele estaria dirigindo o culto aí das bodas. E aí a gente brincou com ele. Isso aí realmente é pontual, chegou uma semana antes, né? Mas na hora que eu retorno para casa, ele percebeu um problema no carro, ele não quis arriscar por conta da distância, ó, não imagine. Se sábado à noite é complicado, domingo à noite então pior ainda. Eu falei para ele, fica na paz, relaxa. E vamos deixar Deus usar. E aí eu já inclusive já coloquei domingo para no mês de aniversário. Domingo que vem, que já é o mês de aniversário, a abertura do mês de aniversário da igreja, então o irmão vai abrir então pregando no culto da noite. Né? Muito feliz também de ter de volta aqui a nossa ovelhinha, né, irmã Regina, que aproveitou os dias ali para estar junto com a família, passeando, e agora está conosco celebrando a Deus de bom. Né? Queridos, abre a sua Bíblia aí no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo, vamos sair usando os versículos 20 ao 23. Hoje também é um dia especial, né, na vida do pastor, porque hoje a minha mãe completa mais um ano de vida. Os irmãos perceberam na semana passada, né, no sábado, nós estivemos ali para realizar o culto dos 70, que ficou quase um ano, né? E hoje ela chegando no 71, quando está ali, a gente vê uma distância, a questão da Mariana também, que aliás eu peço aos irmãos, né, reforçam as orações para que ela restabeleça a saúde dela, né? O pastor deu uma pequena melhorada, mas a Mari realmente ainda carece de uma melhora maior. Mas hoje também é um dia que eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, né, por tudo que ela passou na questão da saúde. E hoje também, né, tenho a oportunidade de agradecer, completando mais um ano de vida. Amém? Quem sabe da sua Bíblia aí, já está aqui pronto para ser projetado, na versão da NVI, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta para você utilizar como base, mas vamos juntos aqui, são 4 versículos. Então, vamos ler de forma alternada, tá bom? Eu começo a igreja a ler o versículo seguinte. Meu filho, escute o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras. Nunca esteve visto, guarda no fundo do seu coração. Repita de novo esse versículo. Pode repetir. Nunca esteve visto, guarda no fundo do seu coração. Você prestou atenção aonde o sábio Salomão falou para guardar? Aqui no final? Aonde? No fundo do seu coração. Amém. Vamos seguir. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele origina a vida. Mais uma vez aqui agora nesse versículo 23, e dá o destaque de novo, né? Você deve ter percebido aqui. Leia comigo a primeira frase. Acima de tudo, guarda o seu coração. e ele explica por quê? Pois ele, na versão mais tradicional, e até que eu estou usando aqui, da Almeida atualizada, né? Ela fala assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus abençoe assim a leitura da sua palavra. Queridos, o Provérbios de Salomão é um livro de muita sabedoria prática. Não é uma sabedoria simplesmente teórica, algo que você simplesmente reflete e acabou. Não. Salomão escreveu esse livro no sentido de que nós pudéssemos meditar, mas colocar isso em prática no dia a dia da nossa vida, né? No nosso cotidiano. Quando eu penso em provérbios como esse, e outros você conhece muito bem, né? A gente vê, puxa, realmente Deus usou com instrumentalidade, Deus usou com unção a vida desse homem na Escritura. E aí a gente acabou de ler 4 versículos, do verso 20 ao 23, que vão nos lembrar da importância de proteger o nosso coração. Ora, pela ciência hoje, né, muitos anos depois, nós hoje podemos saber que, por exemplo, o coração em si, na verdade, ele é um músculo, mas é um órgão físico importante do nosso corpo, né? Aliás, afinal de contas, ele bombeia, né, o sangue. E nos tempos antigos, principalmente, né, do Antigo Testamento,
toda vez que se referia ao coração, era uma forma de expressar, através de uma metáfora. E nesse caso aqui não é diferente, né? Quando se fala do coração, é o lugar das emoções, é o lugar onde nós devemos guardar aquilo que nós temos de mais precioso. Nesse caso aqui, a metáfora então fala sobre vida espiritual, emocional. E que implicações que a gente tira então desse texto aqui, voltando para o nosso tema, a nossa temática, que eu lancei aqui para 2025 para a igreja, né? Eu creio que alguns aí já decoraram, outros ainda estão pegando, mas não é difícil de decorar não, né? IBCP, vivendo o quê? De novo, IBCP, vivendo o novo de Deus em 2025. Então, esse ano de 2025, a temática é vivendo o novo de Deus. Então, a temática, assim como no domingo passado eu falei sobre viver o novo de Deus, hoje eu quero destacar mais especificamente viver o novo de Deus no coração. Então, veja que interessante aqui. O que nós chamamos então de missões e implicações para a nossa vida? Como é que a gente pode viver o novo de Deus nos nossos corações? Mas antes disso, lembra que eu falei com vocês, né, que eu ia ter participação aqui da Central Jovem Kids? Eu convidei uma jovenzinha talentosa e ela vai me ajudar aqui, né? Os irmãos, eu posso falar com os adultos também. Certamente você deve se recordar de algumas histórias infantis, de algumas histórias em quadrinhos, por exemplo, né? E tem uma que eu creio que para nós brasileiros, né, não tem como não saber. Vocês lembram de uma história de um grupinho, né, de uma turminha, e nessa turminha havia uma menininha, né, se eu não me engano ela tinha 6 anos, né? E qual era a característica dessa menina na história? Uma menina que vestia, né, um vestidinho vermelho e sempre carregava com ela um brinquedo, que era o seu brinquedo favorito. Então, eu pedi aqui a nossa jovem talentosa, Júlia, ela vai me ajudar aqui na interpretação. Porque eu tenho certeza que você bater o olho, pode vir, Júlia. Se você bater o olho aqui, certamente você vai recordar, né? Aí, olha só como é que a mãe é caprichosa. Ela falou, pastor, não tem vestidinho, mas tem um conjuntinho que não tem problema. A gente vai olhar, vai lembrar logo na hora do vestidinho. Então, olha para uma menininha, né, lá com seus 6 anos, com uma roupinha vermelha e uma pelúcia, né, de coelho. E trouxe a pelúcia de coelho. Era azul, não tem problema, você me ajuda aí, olha como se fosse azul. E aí você olhando para esse personagem, você consegue identificar quem é. Você consegue? Me ajuda a gente, está falando da turma de quem? Turma da Mônica, né? Então, Ana, conforme a gente ensaiar, pediu para ensaiar, tá? Não fazer de qualquer jeito não. Conforme a gente ensaiou então, olha só. Eu vou ler o texto aqui porque eu falei para fazer para ensaiar, olha só. Então, vocês se lembram então dessa turma da Mônica? A Mônica é uma menininha que tem um coelhinho que ela guarda com muito carinho. Tem um valor muito especial e ela não empresta, não dá ele para ninguém. Tem um menininho, sabe, que de vez em quando ele fica tudo para pegar esse coelhinho, que é o tal de Cebolinha. E aí ele fica perturbando a Mônica para pegar esse coelhinho. O que ele faz? Ele cria um monte de planos, tenta de um jeito, tenta de outro, né? Só que os seus planos de família sempre dão errado. E aí todo dia então ele cria uma nova ideia. Pois bem, a Mônica então fica sempre atenta, ela olha para um lado, olha para o outro. Será que você mulher vai tentar hoje fazer o plano de família para pegar o meu Sansão, meu coelhinho? E aí ela fica sempre alerta, ela fica sempre vigilante. Mas quer saber? Quando o Cebolinha insiste, quando ele persiste, e ela vê que ele não vai parar de jeito nenhum, só tem um jeito, né, Mônica? O que você faz quando o Cebolinha tenta? Ela gira o coelhinho com toda a força que ela tem, e ela faz o quê? Dá-lhe uma olhada, né? Como eu estou representando o Cebolinha até de camisa verde, né? Como é que ela faz? Combinei com ela, não tem problema. Você gira aí. Pode? Isso! As folhinhas se escampeiam todo no chão. Eu acho que a história vocês já sabem como é que funciona, né? Nossa artista merece parabéns, né? Parabéns, você abençoe. Todo mundo entendeu que essa foi uma bela representação da Mônica. Deus te abençoe. Pode descer,
Tia Ali, se quiser, está liberado, tá bom? Mas ó, eu já sei que eles já estão preparando aí um ensaio de uma coreografia, alguma coisa assim, para o mês de aniversário, ó, vai ser caprichado. Mas isso é legal, queridos, porque nós sabemos que a mensagem, a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada de várias formas. Você tem que usar criatividade, você tem que usar todos os meios, inclusive meios que as crianças também possam entender, que as crianças possam entender o objetivo. Bom, quando a gente fala então sobre guardar o coração, segundo o que Provérbios fala para nós aqui, a gente tira algumas conclusões, alguns aprendizados interessantes, tá? Representa o coração, ele é, como a gente falou na Bíblia, representa onde você guarda mais emoções, onde você guarda a sua vida interior. Então são pensamentos, emoções, desejos, vontades. E tudo que vem dele, né, a partir do coração, então, que surgem as fontes da vida. Ou seja, o que o autor quer dizer com isso? Salomão escreve esse texto e fala que é dali que surgem, então, todas as influências, tudo aquilo que vai gerar na nossa vida. Então, se eu tenho, vocês lembram que o salmista escreveu lá no capítulo 51, versículo 10, a oração dele? Davi, quando se viu arrependido do seu pecado, ele fala para o Senhor: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa é a palavra, a oração que Davi faz ao Senhor. Pois bem, queridos, então nós precisamos entender, nesse ano de 2025, se nós, como IBCP, queremos verdadeiramente viver o novo de Deus em nossos corações, a gente precisa de algumas atitudes. Então, primeiro uma pergunta: por que guardar o coração para viver o novo de Deus? Viver o novo de Deus nos nossos corações tem um significado. Então você precisa estar sempre vigiando o que entra e o que sai dele. Não permitir que coisas negativas ou mesmo pecaminosas contaminem o seu coração. Provérbios de Salomão deixa bem claro, né? Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração. Não dá para viver o novo de Deus se eu continuo com os meus pensamentos, se eu continuo com as minhas atitudes de forma passada, de forma com coisas que não edificam, de forma com coisas que não me levam à novidade de vida. Ora, eu quero viver o novo de Deus, mas ainda estou preso, agarrado naquelas coisas negativas, pensamentos, reclamações, murmurações. E até atitudes, como nós falamos aqui, que geram o pecado. A gente precisa também estar em comunhão com Deus o tempo todo, porque quando você está em comunhão, isso transforma o seu coração, isso renova o seu coração. Por mais que a gente lembra que você fala comigo às vezes: aquele irmão, aquela irmã, ele está desanimado. Claro que a gente deve orar por ele, deve pedir para que o Senhor renove os seus corações, mas precisa partir da pessoa também, porque se a pessoa não tomar dela: Senhor, me ajuda, me auxilia, eu quero realmente ser um servo, uma serva, que o meu coração se encha, de ti, desse coração também. O processo é fonte de vida. Por quê? Porque tudo que eu faço e tudo que eu sou é resultado do que está no meu coração. Então, se eu faço aquilo de que o meu coração está cheio, automaticamente eu vou ser bênção para a obra do Senhor. E o diabo é astuto, ele sempre vai tentar fazer com que você se afaste de Deus. E onde vai ser o primeiro lugar, ele vai tentar atingir exatamente o seu coração. Você quer ver um exemplo? Vamos dar um passeio rapidinho lá em Atos capítulo 5. Não sei se dá tempo de projetar aí, se está conseguir. Olha só o capítulo 5, uma passagem que você conhece muito bem. O texto fala de um casal, Ananias e Safira. E olha só que coisa interessante, O texto, a gente não precisa nem explicar muito, porque o próprio texto já explica para nós. O homem chamado Ananias, ou Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade, ok? Vamos lá. Com o conhecimento da mulher, ou seja, os dois combinaram, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos.
Ora, vamos combinar aqui, a gente vende por 100, fica com 20 para a gente, vamos entregar 80. Né? É só a gente ver, ninguém vai saber, está tudo certo. Mas olha só como é que Deus age, né? Versículo 3. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você acha que certo de Deus não avisou a ele? E aí o que acontece? Se ele tivesse vendido simplesmente, o dinheiro seria dele. Ele daria ali uma porcentagem da venda e estava tudo ok. É mais ou menos assim para os irmãos entenderem. Vou explicar aqui o texto propriamente, mas olha, se eu tenho valor X, e aí eu vou sair uma porção, é como se fosse o nosso dízimo. Eu entrego com 10% daquele X, ok? Só que esse X, na hora de pegar como se a Ananias aqui tivesse combinado, e aí esse X menos 10, menos 20. Só que na verdade, eles deixaram o quê? Eles deixaram que Satanás tomasse o coração deles com mentira. É como se ele tivesse dito para Pedro: ó, a gente vendeu por 80, mas não foi 80, foi 100. E esse que é o problema. O problema não era de vender, o problema não era de vender, podia ser de qualquer maneira deles. Só que eles deixaram que Satanás então enchesse seu coração de mentiras. E é isso que ele faz a cada dia. É assim que muitas vezes ele entra no coração do cristão que não está comprometido em estar se enchendo da palavra, não está comprometido em buscar mais Deus na oração, na leitura da palavra. Então a gente vê aí. E aí, o que aconteceu com isso? É só para a gente finalizar essa parte. Ela não pertencia a você antes de ser vendida, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Pode seguir. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande terror se apoderou de todos os que ouviram e que tinham acontecido. O texto vai continuar e fala essa mesma coisa com a mulher. Fala que 3 horas depois, a mulher apareceu, ela ainda não sabia, né, que ele tinha morrido. E aí o apóstolo faz a pergunta: foi por esse valor que vocês venderam? Ela não sabia que tinha morrido, não. Foi por isso sim. E aí então a mesma consequência vai para ela, porque também deixou seu coração se encher da maldade. E quem é que faz isso, queridos? É o diabo, pai da mentira. João capítulo 8, verso 44, ele deixa isso bem claro. O diabo é o pai da mentira. Jesus, quando estava ali, exortando aos ouvintes naquela ocasião, capítulo 8, ele fala isso: vocês querem me matar, vocês estão fazendo um plano aqui para tentar tirar minha própria vida. Mas vocês falam que são filhos de Abraão, mas na verdade vocês não são. O diabo tem dominado o coração de vocês com mentiras. Então, queridos, guardar o coração para viver no nome de Deus é algo que deve ser praticado, não simplesmente pensado, não simplesmente em algo que a gente coloca na nossa mente apenas na teoria. E as consequências de um coração desprotegido? Ora, se eu sei que eu preciso guardar o coração para viver no nome de Deus, eu tenho que estar o tempo todo que alerta. A Julia aqui interpretou, né, aquela personagem, a Mônica, que é uma menina que estava sempre atenta lá do seu coelhinho e não deixava pegar de jeito nenhum. E aí qual era a defesa dela? Do próprio coelhinho, né? Se o seu coelhinho ou o Cascão também, que era o que tentava também, tentasse pegar, levava a coelhada na cabeça, né? Você já pensou se em algum momento ela baixasse a guarda, se ela se distraísse? A gente vê até algumas histórias que acontecem, vocês vão lá e conseguem, mas por um tempo eles não ficam definitivamente com o coelhinho, porque ela descobre e vai lá e acaba com todo o plano. Então, as consequências de um coração desprotegido são exatamente a influência do pecado, o coração que se torna duro, egoísta, orgulhoso e insensível às coisas de Deus. Olha que coisa desastrosa. Olha qual é o resultado de uma vida espiritual de alguém que deixou seu coração sem estar desbarcado, desprotegido. Isso não afeta só na questão espiritual. Isso afeta nos relacionamentos. Você começa a perceber que aquela pessoa ela já não quer tanto contato com você, com aquele outro irmão, com outro irmão, e aí ela começa então a se afastar. E o próprio testemunho. Aí você lembra: poxa, você
dizer a verdade, tinha aquele irmão que era uma bênção para a igreja, mas agora está lá no mundão. Olha o testemunho que ele está dando. Nós cremos que o Senhor é capaz de restaurar, mas naquele momento seu coração está desprotegido, desguardado. Então, a gente precisa colocar isso em prática. É viver realmente o novo de Deus, no desejo de que possamos guardar o coração dia após dia. Então, enche o seu coração, queridos, com a palavra de Deus. Medite nele dia e noite, como o salmista ensina lá. Você possa, a gente, aliás, a igreja está aí já caminhando para o final desse desafio que a gente lançou no primeiro dia do ano. A gente começou lá no ano o quê? 30 dias para a leitura dos 4 evangelhos. E eu louvo a Deus porque muitos irmãos são firmes e fortes aí. E eu sei que não é uma batalha fácil, não é um desafio fácil, porque isso aí não é um desafio só para você, não, é um desafio para mim como pastor, um desafio para a liderança. Tem dias, por exemplo, aqui agora, a pessoa sabe dizer, tem dias que às vezes a gente não consegue todos os capítulos, aí no dia seguinte o compromisso eu me acordo assim, vamos colocar em dia. Então leu o capítulo que faltou ontem e leu os todos, e aí a gente segue. Mas estamos no propósito para chegar dia 30 e fechar com louvor os 4 evangelhos. Então medite na palavra do Senhor, enche seu coração daquilo realmente que edifica, daquilo que nutre. Cultive a vida de comunhão íntima. Quando a gente ora, quando a gente adora o Senhor, louvor ao Senhor, a nossa vida ela é avivada a cada dia pelo Senhor. Vigie contra as ciladas do inimigo. Aí a gente tem, por exemplo, o texto da armadura, né, em Efésios capítulo 6, do demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E aí então faz com que você realmente mantenha o coração firmado, guardado com as coisas dele. A comunhão com outros crentes, no sentido de encorajar. Uma coisa, olha só que maravilha, queridos, né? A gente às vezes olha assim, começo do culto, né? Poxa, tem 2, 3, daqui a pouco 5, 10, 20. Claro que a gente não está preocupado com a questão da quantidade, mas quando você olha, opa, né? Já ficou uma coisa que vai de novo no nosso coração, vai deixar a gente alegre, e aí você, gente, vamos lá, isso mesmo. Vamos seguir esse caminho aí, e a igreja não vai parar, a obra do Senhor vai avançar dia após dia. Então se fortaleça, querido, que a sua jornada seja uma jornada de dedicação, para que você possa entender e compreender a aplicação de Salomão, no provérbio do capítulo 4, versículo 23 principalmente, né? A gente leu 4 versículos aqui porque ele fala primeiro em relação às palavras, né? Escuta as minhas palavras, presta atenção nos meus ensinos, né? Porque se você prestar atenção, não deixe que eles afastem os seus olhos, guarda no seu coração, assim como você guarda as palavras do seu coração, que aliás, esse versículo 22 foi como base para uma das músicas também conhecidas do Fernandinho, né? Que fala que os sonhos de Deus, né? Os meus sonhos são maiores de Deus, os meus caminhos bem maiores do que o Senhor, como a minha vida, tudo é teu. E aí, olha só como a palavra do Senhor vai nos edificando, vai nos fortalecendo, a gente se fortalece a cada dia mais e mais. E aí ele continua então, sobre o que tu deve guardar, guarda o seu coração, porque dele prossegue as fontes da vida. O coração é um lugar especial, é um lugar que Deus reservou para você mexer nele, a palavra dele, os ensinamentos dele. Então, não dê o seu coração para coisas que são banais, para coisas que não têm valor, para coisas secundárias, porque isso tudo é supérfluo, isso tudo é passageiro. Mas priorize o seu coração para que ele possa sentir das coisas que são do alto. E assim você vai viver o novo de Deus, a começar de hoje e seguir adiante. Deus abençoe sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Quero orar então por você, quero orar pela igreja, para que nós possamos então, ao sair daqui deste culto, alimentados da sua palavra e colocando em prática. Aonde nós estivermos, possamos levar essa mensagem que o Senhor possa utilizar hoje e sempre, a fim de que você possa guardar no seu coração, viver o novo de Deus, testemunhar através da sua vida, através da sua palavra e
o testemunho da igreja possa falar profundamente, para que pessoas aqui deste lugar, dessa região, deste vale, possam conhecer que há um Deus que nos amou enviando seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Amém? Próxima quarta-feira, queridos, mais um pouco de oração, estudo da palavra de Deus. Quarta-feira, se não me engano, é 29, a gente ainda está na campanha, e aí como a gente, no caso, né, já terminou Lucas, e Mateus também vai terminar um dia antes, a gente vai cair já no finalzinho de Marcos, né, se eu não me engano, no capítulo 10, 11, e aí a gente aproveita como a gente fez nas quartas-feiras anteriores, pega um dos capítulos daquele dia e faz menção para se aprofundar e meditar na palavra do Senhor. Sábado, como já reforçado aqui, vamos juntos cultuar, celebrar a Deus juntamente com o casal, juntamente com a família, às 18h30. Venham, vamos adorar o Senhor, porque 10 anos, queridos, né? Não são 10 dias, né? Mas é tempo de vida, é tempo que o Senhor tem permitido a eles construir uma linda história. E vamos estar aqui juntos celebrando junto com eles esse dia tão especial. Amém? Eterno Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia, a qual o Senhor nos concede, para que possamos refletir na Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, a fim de que nós possamos olhar para o nosso coração e entender que o Senhor preparou ele, reservou mais um lugar muito especial, para que nele possam habitar as coisas boas que agradam a Ti, Senhor. Portanto, nos ensine para que possamos, ó Pai, guardá-lo, a fim de que a Tua palavra, os Teus louvores, Senhor, possam permanecer. Que o Senhor nos ajude também para que possamos transmitir isso a outras pessoas, ó Pai. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos livrando e guardando de todo o mal. Te agradecemos ainda pelas bênçãos que o Senhor tem derramado no meio do seu povo e aquelas que o Senhor irá de fazer no meio de nós. Assim nós oramos, agradecidos do nome do Senhor Jesus, que vive hoje e sempre. Amém. Amém. O ministério já tem o louvor final, é isso? Então vamos lá, e aí depois do último louvor, o pastor vai entrar a bênção apostólica.